lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema super interessante, tá? Que apesar de a gente já ter conhecimento de que vários fatores interferem no emagrecimento, eu vejo que a questão com a comida, né, com a questão com a alimentação ainda é um fator muito forte. Por isso que eu quis conversar sobre esse tema na aula de hoje, né? Será que é possível ganhar peso mesmo comendo pouco? Então hoje eu vou falar para vocês que sim, é possível, tá? E eu quero me basear em quais fatores interferem no ganho de peso, que não seja só a parte alimentar, que não seja só a questão de gasto calórico, né? Consumir menos calorias, do gasto e tudo mais. Deixa eu concentrar um pouquinho mais aqui. Ok? Pessoal, então vamos lá. Olha, só para relembrar um pouquinho antes de entrar no conteúdo, que esses aulões de segunda-feira, eles são um pouco mais técnicos, mas não é que técnico para nutricionista, tá? São para meus clientes, meus amigos, pessoas que querem ter um conhecimento mais de qualidade, mais informação de qualidade sobre nutrição, alimentação, emagrecimento consciente, tá? Então, o objetivo do aulão é isso. Não é ficar dando dica, não é ficar sendo muito raso em algumas informações. É realmente a gente poder aprofundar um pouquinho mais, tá? Só não aprofundo mais porque tem coisas que são específicas, tem orientações que são específicas, tá? Mas o que eu puder realmente aprofundar e ser o mais clara possível nesses aulões, eu vou ser, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu separei aqui 5 situações que é o que eu mais vejo na minha prática clínica. Inclusive, eu já passei por algumas delas, tá? Então, também posso falar com propriedade, não só pela experiência como nutricionista, mas também por já ter passado por isso, tá? Então, o primeiro ponto que eu vejo como crítico no emagrecimento, que não tem relação com o volume de comida, né? Estou comendo muito, por isso eu engordei. É justamente o contrário, tá? É quando a pessoa ela consome um valor calórico, né, de comida abaixo da taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É o gasto energético de repouso, tá? Então imagina que a gente tem uma necessidade calórica. Imagina não, né? Nós temos uma necessidade de calorias, gente, que é o que fornece energia para o nosso corpo, né, molécula de energia mínima, tá? Para manter o nosso corpo funcionando. Então, imagina se você ficar 24 horas deitadinha numa cama, sem dormir, sem comer, sem fazer nada, simplesmente parada, tá? Existe uma necessidade energética mínima para o seu corpo manter a sua atividade cerebral, manter o seu coração batendo, circulação, manter os seus órgãos funcionando, tá? Então, nós chamamos essa necessidade mínima para manter a vida, tá? De taxa metabólica basal, ok? E aí, o que agrega, né, gasto energético no meu dia? Quando eu consumo algum alimento, eu tenho a termogênese induzida pela alimentação, que é um aumento de gasto calórico para fazer o processo digestivo. E também tenho todas as atividades que eu faço no dia. A partir do momento que eu me levanto, que eu vou andar, que eu me movimento, que eu faço qualquer outra coisa, eu estou gastando mais calorias, ok? Então eu tenho a taxa metabólica basal, que é o mínimo que eu preciso, tá, para sobreviver. E somando esses outros valores, eu tenho o gasto energético total. O saudável para o emagrecimento, pessoal, é ingerir um valor calórico entre esses dois, entre o total e o mínimo, tá? Agora, quando por algum motivo eu estou ingerindo menos energia que a taxa metabólica basal, então, assim, pessoas que fazem dietas de 800, 600 calorias, até 500 calorias, por muito tempo, chega uma hora que, lógico, elas vão emagrecer no começo, mas depois elas vão ficar num platô. E aí, na cabeça delas, elas vão pensar o seguinte: poxa, mas eu já tô comendo pouco. Eu não tenho mais o que tirar. E realmente a estratégia não é tirar, a estratégia é aumentar. Isso já aconteceu muitas vezes no meu consultório. Da pessoa fala: Fernanda, eu vim aqui já meio que desesperada, né, sem acreditar que ia ter alguma solução, porque eu não tenho mais o que tirar. E eu vou na nutricionista, ela passa mais comida pra mim. Eu falei: pois é, meu amor, né? Aqui é pra você comer, não descomer. Nem existe essa palavra, mas é pra você comer.
né, de uma forma bacana, que seu corpo precisa, que seu corpo funcione. Então, quando a pessoa ela está ingerindo um valor calórico abaixo da taxa metabólica basal, ainda mais se faz muito tempo, se for uma questão estratégica de um processo de emagrecimento longo, vamos supor, fez um baixo valor calórico por uma semana, 10 dias, e depois voltou, mas com acompanhamento, tudo bem, é uma coisa, tá? Mas a pessoa que já tá assim, ó, semanas, meses, comendo pouco, aqui entra nesse problema que eu tô falando pra vocês, tá? Então, o que acontece? Se você está ingerindo menos energia do que você precisa para sua sobrevivência, o seu organismo ele não vai manter um ritmo de funcionamento assim, nossa, legal, tem um monte de energia aqui, vamos gastar horrores, e manter uma performance boa. Lembrando que performance, quando eu falo, não estou falando de performance esportiva, estou falando de performance de vida, tá? A parte de raciocínio, parte intelectual, a parte de você conseguir exercer as suas atividades de uma maneira ecológica, tá? Sem ficar exausto, 11 horas da manhã já está exausto, tá? Então isso é ser saudável. Então o que acontece? Se você ingere menos energia que a taxa metabólica basal, o seu corpo ele não vai funcionar 100% para ter essa performance. Ele vai começar tipo assim, bom, sua taxa metabólica basal é 1.500 calorias. Vou colocar 1.200, vai? 1.200. Você está comendo 1.000. 800 calorias, vai? Tá com uma diferença aí de 400. No começo, ele até mantém ali um pouquinho desse ritmo, tá? Com você consumindo 800. É aí que você emagrece, porque você tem esse déficit calórico. Mas se isso passar muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai começar a ver que tem uma coisa errada. Ou essa pessoa aqui tá ingerindo menos caloria do que eu preciso, vai chegar uma hora que vai dar um pau no sistema. O que ele começa a fazer? Ele começa a diminuir o gasto energético até meio que se igualar ao que você tá comendo. Por isso que chega uma hora que o emagrecimento estaciona, que você entra no platô, tá? Então, o ideal para o emagrecimento é lógico, você tentar... Eu, pelo menos, Fernanda, nutricionista, o que eu faço? Eu tento manter um valor calórico próximo do basal ou um pouquinho mais, dependendo da necessidade da pessoa, e aumentar esse déficit de energia com atividade física. Vai fazer exercício, né? Fazer exercício para aumentar essa diferença gastando mais, não comendo menos. É uma estratégia que funciona muito bem, né? Então não é qualquer coisinha que você come fora ali que tipo, vai fazer você ganhar peso se você está com gasto energético alto. Né? Quando você está numa restrição, qualquer coisinha que você coma de diferente, você vê que impacta na balança. Aí a pessoa fala, poxa vida, realmente, coitada de mim, eu não posso comer mais nada mesmo porque tudo está me engordando, tá? Então isso é um ponto de atenção. Cuidado com essa questão, então, do comer pouco demais por muito tempo. Tá? Tem que ser alinhado isso. Beleza, pessoal? Galerinha que tá entrando, sejam bem-vindos. Raquel, Camila, querida, seja bem-vinda, tá? Segundo ponto que faz a gente ganhar peso, mesmo sem comer muito, tá? É quando a gente faz uma restrição, preste atenção nas minhas palavras, tá? Uma restrição severa de carboidratos por muito tempo. Eu não tô falando aqui que reduzir um pouco de carboidrato não é bom, tá? Porque sim, a gente tem uma tendência a comer carboidratos demais, e ainda mais carboidratos de qualidade ruim, que são os carboidratos de alto índice glicêmico, carboidratos refinados, então realmente aí não faz bem para a saúde, não necessariamente, até para quem não está querendo manter peso, quem está no peso saudável, não é legal, porque isso pode acarretar outros problemas. Mas quando eu estou falando aqui que redução de carboidrato severa, é quando a pessoa ela restringe demais, tá? É quando ela consome ali menos de 10, 5% do valor calórico total da dieta dela de carboidrato. Ou seja, muito pouco, praticamente nem vegetais e nem frutas ela está comendo, tá? Então, esse tipo de restrição de carboidratos a médio e longo prazo, ele é nocivo, tá? Por quê? O que acontece, gente? É uma explicação um pouco bioquímica, tá? Para a gordura do nosso corpo, ela ser oxidada, que é o termo certo para queimar gordura, né? A gente fala muito, queima aqui, mas, meu, não tem fogo no nosso corpo. Não tem lá um isqueiro para queimar a gordura. Então, o termo certo é oxidação. Essa oxidação, ela ocorre dentro da nossa célula. Existem várias células no nosso sangue, tá? Então, quando a gente está fazendo exercício ou tem um déficit calórico, que aí meu corpo fala, comeu menos energia do que está precisando, vamos usar então um pouco do estoque de gordura. Ele vai lá, pega as ferramentinhas dele, as enzimas bonitinhas, quebra a gordurinha do corpo e
vai mandando para onde precisa. E a célula é onde ocorre a oxidação, a transformação dessa gordura em energia, tá? E para acontecer esse processo, gente, tem um rolezinho básico aí, não é simplesmente queimou. Tem um ciclo, chama ciclo de Krebs, ou a gente pode chamar também de moinho de energia, né? Tem que rodar esse moinho, né? Tem várias reações químicas que acontecem para rodar esse moinho e a gordura ser transformada em energia. Gordura não sai pelo xixi, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ai, sai pela urina, né? Ai, sai pelas fezes. Só se você tomar uma medicação que realmente não deixa você absorver a gordura, que é diferente, tá? Que você comeu, vai pelo cano assim, tipo, direto, né? Não chegou a absorver no intestino. A partir do momento que entrou, passou pelo intestino, foi para a corrente sanguínea, aí tem que passar por esse processo, esse rolezinho do ciclo de Krebs, tá? E aí o que acontece, gente? Tem toda essa cascata de acontecimentos bioquímicos que acontecem, ok? E quando chega na pontinha do ciclo, que é para fazer ele rodar, tem uma substância ali, gente, que ela tem um nome meio estranho, não vou nem falar, mas enfim, tem uma substância, vai falar assim, vai chamar oxalacetato. O oxalacetato, ele que faz o ciclo de Krebs rodar para transformar a gordura em energia. E sabe do que ele depende para ser formado, gente? De carboidrato. Olha que coisa maravilhosa. Tanto é que tem uma frase super bonita que ela usa o fogo aí, tá? Que fala o seguinte, que a gordura se queima numa chama de carboidrato, tá? Porque a gente precisa ter um mínimo de carboidrato para fazer esse ciclo rodar e a gordura oxidar, tá? Então, quando a gente está falando que hoje em dia, inclusive eu falo muito disso nas minhas aulas, existe uma tendência de reduzir um pouco mais de carboidrato, porque a população está mais sedentária, e é verdade. A gente não gasta mais tanta energia quanto gastava antes. E o carboidrato, ele é um nutriente que oferece energia rápida, tá? Então, hoje a nossa demanda reduziu. O que era antes, quando eu me formei lá 20 anos atrás, de 50% a 60% do valor calórico da dieta de carboidrato, hoje a gente pode colocar em uns 40%, tá? Eu não tô falando de 5%, de 10%. Até mesmo as dietas low carb, que são bem legais, dependendo de como a pessoa faz, é lógico, elas são bacanas, porque elas são low carb, tipo, é baixo carboidrato, não é no carb, não é zero carb, né? Então, entra o carboidrato aí, ele tem que ser colocado de uma forma estratégica, tá? Então, isso é um ponto de atenção. Beleza, pessoal? Entendido, então, por que eu preciso ter um pouco de carboidrato para oxidar gordura? E se eu zero esse carboidrato por muito tempo, eu posso ser impedida de emagrecer? Beleza. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Podem colocar aqui para mim. Agora, quais são os outros 3 fatores, na verdade, né, que eu coloquei aqui? Na verdade, são 3 fatores. O estresse, tá? Mas o estresse, gente, é de uma forma um pouco diferente do que a maioria das pessoas justificam. O que elas justificam, geralmente? Eu tô muito estressada e eu desconto na comida, né? Tô muito estressada, não tenho tempo, não tô conseguindo ter paciência para me alimentar como qualquer coisa. Passo lá no drive do fast food e vou comendo no carro, tá? Não é disso que eu tô falando. Isso acontece? Acontece. Mas aí, nesse caso, a pessoa está comendo, né, a mais. E quando a pessoa tá com estresse e não come mais? Por que acontece isso dela ganhar peso? Vocês têm uma ideia? Tomar uma água enquanto vocês pensam. O que acontece, gente? O estresse, aqui eu tô falando de estresse crônico, tá? Não tô falando de estresse, tipo, aconteceu uma situação, deu um piti, né? Deu uma descontrolada, pegou e passou. Não tô falando daquela pessoa que vive já no estresse há um bom tempo, tá? Ou tá numa fase difícil de trabalho, ou a pessoa, ela lida com o estresse de uma forma, assim, como se fosse boa, né? Como se fosse, se ela fosse merecedora, se ela vive por estresse. Então aí tem algumas questões de crença, né? Ou situações pontuais, a pessoa às vezes, sei lá, tá se separando, né? Perdeu o emprego, alguém na família tá doente, enfim, várias situações momentâneas que podem acontecer. Pode ser desde, então, uma forma de vida da pessoa, quanto uma situação momentânea, tá? Então, o que o estresse, e como que o estresse interfere no ganho de peso, gente, na dificuldade de emagrecimento? Primeiro, o estresse, o hormônio do estresse, que é o cortisol, na verdade não é o hormônio do estresse, mas muita gente chama ele assim, tá? Cortisol é um hormônio que faz a gente despertar, faz a gente acordar, tá vivo para fazer as coisas, e quando vai escurecendo, aliás, quando
tá sol, né? Vem o sol, ele fica mais alto pra gente acordar, fazer as nossas coisas. E conforme vai diminuindo a luz do sol, ele vai diminuindo, tá? Quando a pessoa tá com estresse crônico, ele fica alto boa parte do tempo. Ele não tem essa curva de descendo, ou desce muito pouco, tá? E quando esse cortisol ele fica alto por muito tempo, o que acontece? Ele aumenta a produção de insulina, tá? E a insulina é o hormônio que favorece o acúmulo de gordura. Então, mesmo que a pessoa ela não coma muito nesses momentos de estresse, mas dependendo de como tá essa curva de cortisol dela, ela vai ter formação de tecido adiposo por causa da insulina, tá? Então, esse é um dos fatores que faz com que o estresse provoque o ganho de peso. Outro fator que também está relacionado com o estresse, tá? O estresse ele é um gatilho para desencadear processos inflamatórios, tá? O processo inflamatório crônico, gente, ele normalmente ocorre em função da ingestão crônica de alimentos inflamatórios e você vai desenvolvendo essa sensibilidade, tá? Vários fatores podem ser gatilhos de processos inflamatórios. O estresse é o maior deles, ok? Então, não quer dizer que se você não tivesse o estresse, se você já tem a propensão à sensibilidade, já tem outros fatores, isso não iria acontecer mais pra frente. Mas o estresse, ele pode ser um gatilho. Isso aconteceu comigo depois que eu tive meu filho. Eu conto bastante essa história, né? Pra mim, a maternidade foi um choque por N fatores, né? Um susto também, porque eu tive algumas complicações na gestação, tive complicação na amamentação, né? Tanto na amamentação quanto na parte de relacionamentos também. Então foi uma parte bem estressante assim da minha vida e foi aí que foi o estresse que foi um gatilho para eu descobrir as minhas sensibilidades alimentares há 12 anos atrás, né? Porque mesmo depois que essa bagunça toda passou, eu continuava ainda super desgastada, super cansada, né? Como se eu estivesse doente. E aí, fazendo um curso sobre isso, né, que eu tô ensinando pra vocês, eu falei, opa, eu acho que eu tenho, né, sou essa pessoa aí que eu estou aprendendo com todos esses sinais e sintomas. Então, o estresse, ele pode sim ser um gatilho para processos inflamatórios. E quando a gente fala de processo inflamatório, gente, eu estou dizendo aí do fator qualidade alimentar. Eu não estou dizendo de quantidade alimentar. Então, se você tem sensibilidade a glúten, derivados do leite, ou a castanhas, que parece que não, mas é comum algumas pessoas terem sensibilidade a castanha, e você come esses alimentos, mesmo que não seja em grande quantidade, a reação que ele provoca no seu corpo, né, existem vários sintomas que podem ser provocados por esse processo, por essa reação, né, de processo inflamatório. Mas o ganho de peso é um deles, tá? Retenção de líquido, letargia, o corpo vai funcionando mais devagar, porque ele fica tão acelerado não, a demanda é tão grande de energia para expulsar aquela substância estranha do seu corpo, que falta energia para as necessidades basais. Por isso que um dos maiores sintomas que as pessoas que têm sensibilidade relatam é o cansaço, fadiga, né, essa coisa meio tipo de ficar se arrastando. E é uma das primeiras coisas que melhora quando a pessoa começa a corrigir, a fazer o tratamento, a corrigir a alimentação, tá? Então, estresse, gatilho para processo inflamatório, tá? Principalmente pela permeabilidade intestinal que ele aumenta, tá? Então, o intestino ele fica mais susceptível a passar esse conteúdo alergênico, né? Que não foi bem digerido para a corrente sanguínea, aí começa todo o processo inflamatório. E outro fator também, gente, que o estresse interfere, que é o último, né? Eu falei 2, esse é o terceiro. É que ele aumenta a depleção de vitaminas e minerais. O que é depleção, Fernanda? Perda. A gente não absorve, tá? A gente acaba não absorvendo. E é interessante porque as vitaminas e minerais, elas ajudam, né, a combater os radicais livres formados pelo estresse. Só que se tá desbalanceado isso daí, fica complicado. Então, até que quando a pessoa está passando por uma fase de estresse crônico, a gente suplementa para ajudar, né, a combater, não o estresse diminuir a absorção, e sim ao contrário, a gente aumentar aqui a dose de vitaminas e minerais, antioxidantes e, lógico, não sozinho, não de forma isolada, mas ajudar a melhorar esse aspecto do estresse, ok? Por que a depleção de vitaminas e minerais interfere no processo de ganho de peso? Olha que doido isso, gente. Vitaminas e minerais
servem de formação, né, para enzimas e cofatores do nosso corpo, ou seja, é como se fosse as ferramentas, né, que vão quebrar as estruturas dos nutrientes em pedacinhos menores para a gente absorver, tá? E levar esses nutrientes para onde a gente precisa. Então, elas interferem no ritmo metabólico, no nosso ritmo de gasto energético. Então, se a gente está perdendo vitaminas e minerais, o que vai acontecer? Eu vou gastar menos energia, né? Porque eu não tenho as substâncias necessárias para viabilizar esse ritmo energético. Olha que doido, né? Por isso que eu acho muito bacana quando a gente começa a falar de emagrecimento, gente, pensar um pouco fora da caixa. Eu sou nutricionista, eu trabalho com comida, mas eu tenho que olhar o fator comportamental, eu tenho que entender como é que tá a vida daquela pessoa, eu tenho que fazer o roteirinho da história dela, entender como é que ela tá. Ter conhecimento de outras áreas da saúde também, não que eu vá orientar, que eu vá prescrever, mas para saber até que ponto essas outras áreas estão interferindo e precisando de um cuidado para essa pessoa, tá? A gente tem que ter esse olhar mais integral. A gente não pode ficar focando só comida. Não, tem que ter, né, todo um esqueminha para a gente entender. E eu sempre gostei muito de trabalhar com isso, né? Já fiz, né, vários estudos na área de qualidade de vida, desde a formação em coaching também, né? Até mesmo por eu trabalhar com nutrição esportiva no começo da minha carreira me ajudou a pensar um pouquinho fora da caixa nesse sentido, tá? Agora, quais são os outros fatores, gente, que eu vejo como muito importante? Inclusive, por ser nutricionista comportamental, isso me ajuda a abrir bastante o leque, tá? São os fatores emocionais, tá? Mas como eu disse no começo da aula, não são os fatores emocionais que fazem a pessoa descontar na comida, porque daí não é porque ela vai estar comendo mais. Então o ganho de peso ele vem muito por causa disso, tá? Então eu tenho os fatores emocionais que estão ligados com o estresse, que foi essa explicação que eu acabei de dar, tá? Insulina, né? Aumenta a insulina, serve de gatilho para processo inflamatório e aumenta a depleção de vitaminas e minerais, tá? Então, se a pessoa está estressada, isso vai interferir no emocional dela. E se ela está com o emocional afetado, isso também aumenta o estresse. Então, é uma via de mão dupla, tá? Aí. Agora, tem uma outra questão, gente, que isso daí é muito bacana, que tem a ver com a questão do emocional, dos traços de caracteres que essa pessoa tem como pico, tá? Nós temos 5 traços de caracteres. Eu já dei aulão aqui sobre isso, tá? Depois eu posso, se vocês passarem no meu feed, aí vocês vão ver. Tem uma aula que é super legal, que chama As Emoções e a Briga com a Balança, que é onde eu explico 5 traços de caracteres, qual que é o formato de corpo, qual que é a dor emocional e como cada um deles se comporta, tá? Então é importante a gente ter isso. Então eu sempre vou trazendo essas informações aqui nessas aulas, porque não tem como a gente não olhar para esses traços, gente, de verdade, não tem como, tá? E dependendo da combinação dos traços de caracteres que nós temos, pode acontecer sim de ganhar peso mesmo sem comer muito. E os 2 traços que têm essas características é o oral e o masoquista, tá? O oral é o único traço, assim, esses 2 traços eles são mais cheinhos, já por natureza, tá? Só que um é mais fofinho e tem mais facilidade para se tornar obeso, que é o oral. E o masoquista, ele é mais durinho, ele é aquele traço mais quadradinho, assim, né? Mas é mais forte. Ele fica grande, mas obeso, só se ele juntar com o oral, tá? Qual que é a outra questão? Peraí que meu telefone tá tocando, deixa eu desligar aqui. Oh, meu Deus, pronto. Qual que é a questão aqui, gente, que acontece, tá? O corpo desses 2 traços, né, as pessoas que têm esses 2 traços como pico, já tem o corpo com essa estrutura, como uma forma de defesa que o corpo criou para lidar com uma dor emocional que essa pessoa sentiu lá na infância, tá? Quando o sistema nervoso central estava sendo formado, que a gente não nasce já com ele totalmente pronto, essa medula que vai fazer as ligações, né, da medula com os nossos neurônios, ela se completa com 5 anos, né, e ela vai da cabeça, né, do cérebro, que esse sim acontece enquanto eu estou na barriga da minha mãe, e vai descendo da cervical, torácica, lombar e sacral,
que é todo o formatinho da minha medula, até os 5 anos de idade. E conforme essa mielinização vai descendo, vamos dizer assim, eu vou percebendo a área onde está sendo mielinizada de uma forma diferente. E dependendo das emoções que eu sinto naquele período, lógico, né, ser humano está aí, vivo, né? Ele vai sentir felicidade, ele vai sentir alegria, ele vai sentir dores emocionais também. Isso é normal de acontecer, tá? Não precisa ter uma vida trágica para sentir dor. É uma dor emocional de acordo com aquela idade daquela criança e da forma como ela enxergou esse mundo, tá? O que aconteceu lá fora. E dependendo de como foi essa reação que essa criança percebeu, da intensidade, da frequência, uma série de coisas, a mente diz, né? O inconsciente fala, opa, isso aqui é pesado para ela, né? Por questões de sobrevivência. Vamos então dar alguns superpoderes para essa pessoa se defender dessa dor, já que para ela foi muito grande? E quais são esses superpoderes? Comportamentos e habilidades para essa pessoa lidar com aquilo, tá? E um formatinho de corpo de acordo, tá? Então, quando eu falo do oral, que é o mais fofinho, a dor dele é a dor do abandono, tá? Então, toda vez que essa pessoa tá em dor emocional, o corpo dela vai ficar mais fofinho e vai ficar maior, como uma forma de, né, me abracem, ou tipo, olha como eu sou fofinho, não me deixem, né, não me deixem, ou ela mesmo se acolher ali, tá? O oral ainda, ele pode ser estimulado, pode não, né? Ele, dependendo de como as coisas estão, ele pode ir pro lado da comida, sim, tá? Mas pode ser que não, tá? Mas o corpo vai responder de acordo com isso, ele vai ficar mais fofinho, tá? E o masoquista, gente, é o mesmo trajeto, tá? Só que o masoquista, a mielinização da medula tá num momento diferente, tá? Tá mais na região da lombar e do oral aqui na região da cervical. O masoquista, ele tem a dor da humilhação, a dor de não conseguir dar conta, a dor de ser exposto, tá? Então, uma pessoa que tem um pico de traço de caráter masoquista, ou um dos 2 picos principais, essa pessoa, gente, se ela estiver passando por uma fase assim, tipo, vamos supor, quarentena aqui, um pai de família que às vezes sustenta a casa sozinho, né? Com todo o receio, aquele pai que cuida, que faz as coisas, né? Que participa e tudo mais, e ainda, né, trabalha, medo de falhar. Gente, se ele é masoquista, ele vai ganhar peso, ele vai ficar grande, ele vai aumentar de tamanho, tá? Uma pessoa que é responsável, uma pessoa que dá conta de tocar os projetos, mas que também tem muitas vezes dificuldade de falar não, tá? Então, o masoquista, ele se sobrecarrega com muita facilidade. Então, além de, lógico, ter todo o fator estresse, né, que aí foi o que eu falei agora há pouco, existe o fator do traço, né? Ele vai ficar grande, largo e forte para conseguir, né, carregar tudo que ele tem carregado, que ele tem que carregar nas costas, que ele se colocou para carregar, tá? Então, se ele está em dor emocional, de que ele precisa dar conta, né? Ou tá com medo de não dar conta, porque tem muita coisa acontecendo na vida dele e tudo mais, piriri, parará, ele vai aumentar de tamanho, assim como o oral. Aliás, um oral que está na dor, né? Se procura um nutricionista para emagrecer, dificilmente ele vai conseguir seguir um plano alimentar. Né? Pessoas orais que perdem peso, elas perdem peso porque elas estavam no recurso, elas não estavam na dor emocional. Ai, Fernanda, nem acredito que eu vou ter que ganhar peso de novo, não sei o que. Ai, sou uma incapaz. Não é incapaz, você está em dor emocional e provavelmente na época que você emagreceu, isso não foi observado, isso não foi tratado. Por isso que você já sabe direitinho como você tem que se alimentar, direitinho que exercício que tem que fazer, mas você ainda não aprendeu como conduzir tudo isso no momento de dor e como trabalhar para sair dessa dor. E aí a Fernanda faz isso? Faz, a Fernanda ajuda, né? Porque tem que acolher. Não adianta ficar batendo só na estaca da alimentação, né? Inclusive eu tô com um caso recentemente aí no consultório em função disso, de uma cliente que perdeu quase 40 quilos, né? E na quarentena ganhou 15, ela tá se sentindo super mal, porque ela é masoquista com oral, né? Ela tá se cobrando, ela tá com vergonha, porque como que assim, né? Que eu perdi 40 quilos e agora eu tô ganhando? Falei, porque quando você perdeu, você não tinha quarentena, não tô botando a culpa na quarentena, e sim como ela reagiu à quarentena, né? Você não tinha essas preocupações que você está tendo agora, você não ficou isolada em casa, né? Você não perdeu
algumas pessoas em função do Covid, isso te abalou as estruturas, né? Então é isso. E é interessante quando a pessoa ela tem esse entendimento que ela tem que não só aprender a comer, a mudar o hábito alimentar, a mudar o hábito de fazer exercício, ela precisa se conhecer o suficiente para saber o que ela tem que fazer no momento de dor. E às vezes é realmente sentir essa dor e ter um pouquinho de paciência e compaixão para também ela conseguir assimilar aquilo, tá? Quando eu falo desse jeito, tipo, nossa, precisa entender como que trata a dor. Não quer dizer que a gente precisa rapidão pegar e fazer, né? Às vezes é um momento de tipo, puta, cara, sei lá, passei por um divórcio, perdi meu pai, né? Calma, espera um pouquinho, né? Entenda que o seu ganho de peso pode estar relacionado com isso, não é porque você é sem vergonha, né? Que eu acho muito feio quando as pessoas falam isso. É porque o seu corpo ele reage dessa forma, dá um tempo, cuida do emocional quando é assim, né? Esses dois traços são muito emotivos, cuida do seu emocional, que aos pouquinhos as coisas elas vão se acertando, né? Vai tratando essa dor emocional e o corpo vai respondendo de acordo. Quando as pessoas na pressa, elas querem... Não tratam isso, né? Não olham para esse luto se for uma coisa muito pesada, ou às vezes até é uma dor emocional existencial, já faz muitos anos que a pessoa tem, né? Então ela nem percebe que aquilo é uma dor, porque ela já aprendeu a conviver com aquilo. Aprendeu não, né? Ela convive com aquilo e para ela é normal, né? Então quando ela percebe, às vezes, ela escuta alguém falar que às vezes um relacionamento merda que ela tem, né? Ou a forma como ela lida com a maternidade, a forma como ela lida com o trabalho, a forma como ela lida com o dinheiro, a forma como ela lida com pai e mãe, que é isso que está fazendo com que ela ganhe peso, é difícil às vezes a pessoa compreender. Eu já tive gente que não voltou no meu consultório mais quando eu falei isso, né? Porque às vezes pega numa parte delicada da pessoa, né? E às vezes ela não está com bom ouvido para ouvir aquilo, ou às vezes não quer mexer naquela questão e vai ficar tentando lá, né? Tomar shake, passa batom que emagrece, faz a dieta do sachê e vai tentando, né? Se pegou um período da vida dela que ela tá um pouquinho bem, ela vai ter resultado ali na hora, mas depois que ela tiver acesso com aquela dor emocional, a tendência vai ser realmente o resultado ir por água abaixo, tá? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu procurei trazer, como eu disse no começo da live, alguns pontos de vistas que não são tão óbvios assim, ou que a gente até sabe que acontece, mas a gente não sabia o mecanismo. Então eu procurei trazer aqui nessa aula o mecanismo dessas reações, né, desses 5 pontos que fazem com que a gente ganhe peso mesmo sem comer muito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me mandar direct para perguntar coisas mais específicas, pode perguntar. Eu sei que tem gente que não gosta às vezes de perguntar aqui, tanto é que eu recebo bastante direct de gente perguntando coisas mais específicas e pessoais, tá? Então podem me perguntar que eu respondo, ok? E me acompanhem aqui no Instagram, que toda semana eu tô colocando uns posts bem legais, né? Voltei a gravar uns vídeos mais curtinhos pro YouTube e tô subindo os aulões lá também, tá? Então aqui fica gravado no direct, aqui no Instagram, tá? Direct não, bem, sempre falo errado. No IGTV, fica gravado no IGTV e na semana seguinte eu subo pro YouTube para quem tem costume de acessar por lá também, tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada de coração. E se gostou, encaminha pelo aviãozinho aí para mais gente ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Beijão e boa noite para vocês. Tchau, tchau.